Pessoal, tô aqui na rede social, mas pode ser, e eu tenho quase certeza que vocês não me conhecem. Meu nome é Alene Armada e eu nasci num bairro da zona oeste do município do Rio de Janeiro, chamado Campo Grande. Embora seja bem distante do centro do Rio de Janeiro, mais ou menos uns 50 quilômetros, onde você for nesse país ou até fora dele, você vai encontrar uma pessoa de Campo Grande. É uma coisa incrível. Todo mundo conhece alguém ou já morou em Campo Grande um dia. Mas sair de Campo Grande para chegar onde eu cheguei não foi nada fácil. Só para contar para vocês, eu tinha que estudar, já estudei mais de 20 anos lá no centro do Rio, na Zona Norte. E olha, 3, 4 horas de engarrafamento, uma loucura. Mas para eu chegar lá, a vida não foi tão fácil assim. Eu tenho 2 irmãos, uma irmã e um irmão. Eu sou a filha do meio. Filho do meio, vocês também já sabem que sofre, né? Não é nem o caçulinha da mamãe e nem a primogênita. Então eu tava ali naquele meio. Mas o que me marcou durante essa minha trajetória foi que aos 13 anos meus pais se separaram. Eu que era de uma família de professores, meu pai professor universitário, minha mãe aquela professora, né, de escola primária. Então sempre com uma formação, minha família sempre muito focada em formação, em educação, mas de repente a gente fica com uma instabilidade grande. Muitas pessoas sabem o quanto que é difícil quando há uma ruptura dentro de casa, quando os pais se separam e esses filhos ficam meio sem saber para onde ir. Embora eu tivesse toda essa estrutura, eu começo a pensar que agora, a partir desse momento, eu preciso ter algo mais palpável, eu preciso me estruturar melhor, porque de alguma forma eu sabia que eu ia ter um futuro um pouco mais desafiador do que outras crianças, do que outros adolescentes. Minha irmã sempre foi uma pessoa muito guerreira, muito batalhadora e muito eu me inspirei nela. E aos 17 anos eu vou fazer o vestibular e passo para a UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, para fazer enfermagem. Escolhi enfermagem? Não, acho que foi ela que me escolheu, porque eu pensava em algo da saúde. Eu sempre gostei de cuidar das pessoas, ajudar as pessoas, então eu fiz vestibular para odontologia, para enfermagem, para medicina, mas foi ali que eu fui aprovada. E se vocês me perguntarem se eu fiquei feliz, na hora eu confesso que não. Mas era a opção de vida que eu tinha. E quantos desafios eu tive que encontrar e enfrentar para chegar até lá. Do lugar que eu morava, o famoso Campo Grande, até o UERJ, gente, eram 3 horas de ônibus. E tem, assim, várias histórias hilárias. Por exemplo, você tentando ajudar, e eu sempre com esse jeito de querer ajudar, segurava a marmita das pessoas. Quando eu olhava, a marmita tinha virado na minha roupa. E eu, com o uniforme branco, né, para ir para o estágio, para o hospital, para o Universitário Pedro Ernesto, quando eu olhava, eu estava toda suja. Dia de chuva era clássico. Eu tenho que correr atrás do ônibus e vinha aquela lama inteira em cima de mim. Parecia que eu tinha um para-raio. Sim, tiveram essas e muitas outras histórias que nem caberiam aqui nesse vídeo para contar tudo para vocês. Mas o estudo, na verdade, ele nunca saiu da minha vida. Ali, quando eu estava me formando, eu já tinha escolhido engravidar. Eu ainda me formei em julho do ano de 2002. E em novembro nasceu meu filho. Mas em outubro eu fui chamada para um concurso público, porque nessa correria de faculdade eu fazia cursinho preparatório, então eu estudava manhã, tarde e noite, não parava um minuto. E eu passo em 2 concursos, um para o estado do Rio de Janeiro e um para o município do Rio de Janeiro, tendo que conciliar a maternidade, porque afinal agora eu era mãe, com mais esse desafio de iniciar uma carreira como enfermeira. Esses concursos, eles me fizeram trabalhar tanto na atenção primária quanto no hospital estadual. Cenários completamente diferentes, mas ali eu já comecei a ver aquilo que eu não queria. O hospital realmente não era a minha aptidão. Sabe por quê? Porque eu me envolvia com todos os pacientes. Era um sentimento de que eu estava sentindo a dor deles e aquilo me paralisava. Eu não conseguia cuidar porque eu ficava com pena deles, eu me envolvia emocionalmente e eu precisava realmente pensar em outras possibilidades. Foi aí, num tempo muito curto entre a minha formação e o desafio de iniciar um projeto para iniciar o mestrado em enfermagem. Com menos de 2 anos de formada, eu fiz a prova e fui aprovada para o mestrado.
Logo depois, eu entendi que eu precisava fazer outras especializações e nessa história toda, eu fui fazendo enfermagem obstétrica, docência do ensino superior, eu fiz estética e cosmetologia, que era algo que eu era completamente apaixonada pela beleza, pela estética, e isso também envolvia o cuidado, a autoestima dessas mulheres, dessas pessoas. Eu fui fazer pós-graduação em gestão e serviço público, e eu também concluí a pós de saúde pública com ênfase em monitoramento e avaliação. Resumindo, foram 5 pós-graduações, um doutorado que eu também fiz com necessidade de pesquisar mais, emergir mais nesse campo de qualificação profissional e depois fui convidada para fazer um pós-doutorado, o que me gerou muita autoridade dentro do campo da saúde, dentro do campo da gestão e até mesmo para dialogar com organismos internacionais. E por que nós estamos falando sobre tantos assuntos e tantas histórias? Porque aqui no meu canal você vai ter acesso ao empoderamento feminino, à saúde integral e educação em saúde. Um canal importante para a gente trazer conexão, saber que a partir de uma vida super real, é possível você galgar desafios, alcançar espaços, lugares onde você nunca imaginou chegar. Mas sim, é possível com muita resiliência, muito estudo, muita ciência e o principal, muita empatia e amor pelas outras pessoas. Sim, aqui a gente vai trazer profissionais qualificados. Meu maior objetivo aqui é falar assim, olha, eu não consigo pagar uma consulta caríssima com um neurocirurgião, mas eu sinto uma dor. O que eu posso ouvir no canal da Alene que pode me ajudar? E a Nutri, aquele momento da menopausa, gente, que a gente fica irritadíssima, querendo matar o marido. Vou até falar baixo aqui para eles não ouvirem. A gente fica sem paciência para os filhos e muitas vezes a gente se cobra tudo de novo. Afinal, a sobrecarga sobre nós é enorme, né? Mas a gente precisa saber que existe sim tratamento. Existem minerais, peptídeos, nossa, várias coisas super interessantes que a gente pode se cuidar. Mas também vão ter dicas para a saúde do idoso, da mulher, do homem, da criança, adolescente, todas as faixas etárias, todos os ciclos de vida a gente vai estar falando aqui. E eu quero convidar você que tem interesse em aprender um pouquinho mais de saúde. Você não precisa ser profissional de saúde. Se for, maravilhoso, estaremos juntinhos aqui. Mas se você não for, nós teremos aqui uma forma muito legal e muito leve de tratar desse e de muitos outros temas que com certeza vai te interessar. Segue a gente aqui já no canal, curte, compartilha com todos os amigos, com toda a família. Eu tô esperando vocês. E sejam extremamente bem-vindos ao meu canal, Alene Armada.